Mês de Black Friday, certamente você está de olho no mercado e principalmente nos nossos grupos de promoções para ficar antenado sobre as ofertas que eventualmente vêm e vão. E aí, as pessoas me perguntam muito nas lives, eu diria para vocês que é a principal pergunta que eu recebo sempre. Lucas, veja minha situação, eu preciso trocar processador, placa-mãe, memória RAM e placa de vídeo. Qual eu começo primeiro? Porque imagina a situação, o cara tem ali um i5 da 7ª geração, um i5 7400. Nós concordamos que já é algo um pouco mais defasado, é um quad-core antigo, já não tem tantas tecnologias, né? Mas a placa de vídeo é uma GTX 1050 Ti, então o cara tem que trocar as duas coisas, mas às vezes ele não tem a grana para trocar tudo, porque ao trocar o processador ele tem que trocar placa-mãe, processador e memória. E aí ele fica naquilo, troco primeiro CPU, placa de vídeo, o que faz mais diferença? Então no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre isso e conto com vocês, em primeiro lugar, like na confiança. Sabe o que é o like na confiança? Você deixa o seu like antes de começar o vídeo, assim você não esquece de deixar, tá? E por favor, se inscreva no canal, me ajude a bater essa meta. Nós temos uma meta de chegar a 500 mil de seguidores até dezembro do ano que vem. Você me ajuda nisso? Então, seu like, sua inscrição, porque eu sei que muitos esquecem de se inscrever. Pô, galera, não se esqueça, cara, rapidinho, clica aqui e se inscreva para você acompanhar os vídeos do canal, tá certo? E se chegar no final do vídeo e você não gostou do conteúdo, pode deixar o dislike e me xingar nos comentários, cara, fique à vontade, tá? Certo? Então, like na confiança, não esqueça de deixar o seu comentário também pra gente engajar esse vídeo e chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá certo? Vamos começar aqui na seguinte situação. Quando eu devo trocar o processador? Lembrando que isso não é uma verdade absoluta, é apenas como eu enxergo essa situação. As pessoas trocam por diferentes motivos. Às vezes o cara só quer trocar para ter algo mais moderno mesmo, mas alguns motivos que eu julgo ser, digamos, prioritários para eu focar primeiro na troca do processador. O primeiro é: o meu foco em jogar são os games esportes, qualquer um que seja, por exemplo, ali um CS, um Call of Duty, um Valorant, um PUBG, enfim. E eu já tenho uma placa de vídeo mediana que sobra nos games, que ela tem um certo gargalo até, porque o meu CPU é mais antigo, e eu só jogo esse tipo de jogo, cara. Tem gente que só joga um único tipo de jogo, tem gente que só joga CS, o cara tem 5 mil horas de CS. Então não adianta eu falar pra ele, não, troca a placa de vídeo aí, porque às vezes é o processador que vai dar mais FPS para ele. O cara às vezes comprou um monitor 240 Hz, agora os monitores estão caindo bastante o preço, né? Então nessa situação, pode fazer mais sentido você primeiro sair de um i5, sair de um AMD FX muito antigo para uma plataforma mais moderna, você vai ter um salto de FPS, estabilidade muito maior. Acontece às vezes, o cara tá usando um quad-core antigo, mas um quad-core moderno, cara, você pega um i3 13100F, por exemplo, cara, ele dá uma surra no i5 7400, porque ambos são quad-core, mas o i3, ele, além de ser 4/8, né, que no caso do i5 7400 é 4/4, o IPC, o single core é muito melhor, tá? E você está numa plataforma que você pode fazer mais upgrades. Então, assim, lógico, se possível, troque para algo assim mais interessante, pelo menos um i5, né, uma coisa um pouquinho mais recente, tá? Então, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, pessoal, se o seu CPU for muito defasado e você sente que até ao usar a sua máquina já fica, cara, lento demais, a máquina fica lá sempre 100% de uso, estou fazendo coisa básica e minha máquina está sempre 100%, está engasgada, né? Às vezes pode ser o processador, às vezes pode ser a combinação CPU e memória RAM já antigo. Às vezes compensa você trocar a máquina primeiro, quando o foco não é tanto na placa de vídeo, sim a máquina deixa a desejar. Um caso, o cara tá usando, cara, sei lá, Intel 2ª geração, 3ª geração, ele sente que a máquina já não vai, sabe? Ou, por exemplo, os AMD, aquelas APU FM2, cara, elas são sofridas demais, bicho. Eu já testei aqui no canal, há muitos anos atrás, e elas são bem lentas, cara. Ou os FX ali mais de entradinha, até, eu diria até que os primeiros Ryzen, cara, você pega ali, por exemplo, o Ryzen 1300X, cara, ele é muito fraquinho, tá?
aquele 2200G, o Athlon 3000. Então você vê, são CPUs dual core, cara, bem fraquinhos. Às vezes compensa você dar um upgrade, e no caso de você estar no AM4, existe uma grande vantagem, que é muito fácil você dar esse upgrade. Você sai de um Athlon 3000 para um 5600, muito fácil. Você vende o seu processador, compra outro e coloca na mesma placa-mãe sem grandes problemas. Lembre-se de atualizar a BIOS antes de fazer isso, que às vezes a BIOS está desatualizada, tá? Então, nesses casos, quando eu tenho um CPU muito de entradinha, muito fraquinho, que eu comprei ali só para iniciar na máquina, e de repente eu tô no AM4, faz mais sentido trocar primeiro o CPU para depois começar a pensar na GPU, tá? Ou é algo bem mais obsoleto, cara, não tem nem o que falar, cara. Troca primeiro o processador, placa-mãe e memória RAM, depois você pensa na placa de vídeo. Um outro caso é para pessoa que trabalha com a máquina e o software que usa, aí você tem que avaliar isso, né? Utiliza muito processador, tá? Ou depende muito de largura de banda de memória RAM e a sua plataforma é DDR3, já é mais defasada, já não tem muito para onde correr. Então tem softwares que usam ali 100% do processador e você sente que a máquina já não desempenha mais. Como você, cara, isso é meio óbvio, né? Você ganha dinheiro com isso. Se você troca o processador, você vai ganhar mais dinheiro, você vai terminar as tarefas, os renders, as simulações, seja lá o que for, mais rápido. Pode ser que faça sentido você primeiro trocar a máquina inteira, já que o foco não é em gráfico. E aí tem softwares que também usam placa de vídeo, e você tem que avaliar isso individualmente no que você utiliza, tá? Então são 3 pontos que eu sugiro que você comece no processador. O primeiro, seu objetivo são os esportes. O segundo, seu CPU é muito defasado, tem 1 núcleo, 2 núcleos, já vê que não dá mais, tem que começar por ele. Ou, número 3, você trabalha com a máquina e usa muito processador, de repente eu faço streaming, alguma coisa assim, que depende muito de processador, tá? Antes de falar aqui sobre quando trocar a placa de vídeo, eu quero levantar um tópico aqui importante, que é quando eu deveria trocar a minha camiseta. Ué, Lucas, como assim, cara? As camisetas são algo que a gente carrega no nosso corpo todos os dias, a gente até esquece de fazer esse upgrade nela, não é? Vai passando o tempo e quando você percebe ela já se deteriorou, ficou defasada, assim como o seu processador lá do Alcore de antigamente. Isso não acontece com todas as camisetas. Por exemplo, a que eu estou utilizando, a Tech T-Shirt da Insider, ela não desbota. Ou seja, você compra, você até paga um pouco mais caro, tá? Em relação a uma camiseta comum, só que você compra algo para durar muito tempo. Não é isso que vocês gostam de fazer no PC? Compra para ficar muito tempo? Então, a Tech T-Shirt da Insider é justamente isso, cara. São camisetas que, além de não desbotar, elas são extremamente confortáveis. Eu peço que quem já comprou uma Insider deixe nos comentários para que as outras pessoas vejam isso. Não acredite só em mim. Outras pessoas vão dar os relatos nesse vídeo aqui para vocês, tá certo? São camisetas que têm ação anti-odor, elas facilitam a transpiração. Cara, às vezes eu esqueço de lavar, eu deixo pendurada a camiseta, uso no outro dia, ela não tá cheirando, porque ela tem propriedades que facilitam a transpiração e a saída ali do odor. Então você usa até mais de um dia, às vezes 3 dias, cara, dá pra você usar, às vezes bizarro, mas tá? Você pode perceber em relação a uma camiseta comum, isso não acontece. Você acaba fazendo menos lavagens e ela dura mais ainda, tá certo? Então, realmente, as Tech T-Shirts da Insider são muito diferenciadas, não são apenas aquelas camisetas de academia, tá? São camisetas realmente com uma fibra diferenciada do têncil que dura de verdade, dura muito mais, tá certo? Bom, pessoal, Black Friday está chegando na Insider, na verdade já foi antecipada, tá? Oficialmente a Black Friday no final do mês, mas você já tem nesse momento os descontos mais agressivos do ano, tá certo? E com o nosso cupom PEPRAIOBF, ao clicar na descrição ele já auto-aplica para você. E juntando com os descontos que já estão no site, você encontra peças selecionadas que chegam até 40% de desconto. Então os melhores preços já estão nesse momento no site da Insider. Você tem cuecas que não enrolam na perna, são excelentes cuecas, cara. Nem parece que você tá com ela. Você coloca, você esquece que ela tá ali, cara. São realmente muito boas. Camisetas, calças, vestuário feminino, kits, você pode comprar mais de uma peça e economizar mais ainda e aproveitar para dar de presente, amigo secreto, dar de presente para você mesmo, de repente, caso você queira, tá certo? Mas agora falar sobre quando eu deveria trocar a minha GPU, tá certo? Bom,
Quando a sua GPU é muito fraca, tá? Trocar o CPU, ok, eu posso até trocar o CPU, mas se o meu foco é jogar e a minha GPU é muito antiguinha, por mais que eu troque o CPU, a GPU ainda é a mesma. Então imagina o caso, cara, eu tenho, sei lá, o mesmo i5 7400 com a GTX 1050 Ti. Eu tenho que trocar os dois já. Mas imagine que eu falo, não, Lucas, eu vou colocar agora um i5, cara, sei lá, um 12400F, com 32 GB DDR4, placa-mãe B60, cara, ótimo. Montei algo mais moderno em processador. Mas a minha placa de vídeo ainda é 1050 Ti. Eu vou abrir os jogos e a minha limitação máxima, suprema, vai ser 1050 Ti. Não vai adiantar eu ter um Super i5 se a placa de vídeo é limitação. Então, normalmente eu recomendo que as pessoas façam. Cara, se dá para você segurar um pouquinho mais o CPU, ele não é um CPU bizarramente ruim, comece na placa de vídeo, porque a percepção vai ser muito maior. Imagina no exemplo do i5 7400. Eu saí da 1050 Ti e comprei, sei lá, uma 3060. Cara, eu vou sair de jogar em, às vezes, 720p no mínimo para Full HD alto, em alguns jogos até mesmo no Ultra. Tá? Então eu vou perceber visualmente, cara, o meu gráfico melhorou. Às vezes, ok, vou ter gargalo no CPU, mas o gráfico visivelmente melhorou. Tá? É mais perceptível começar com a placa de vídeo quando o CPU não é bizarro, quando o CPU é decente para rodar aos jogos mais modernos ainda, tá? Outra coisa, pessoal, eu tô saindo de uma resolução 720p, por exemplo. Ah, Lucas, eu uso o monitor 1366 por 768, aqueles que mais antigamente eram comuns. Ou eu tenho um Full HD, eu quero comprar um monitor Quad HD, mas o meu hardware é mais antigo. Cara, você precisa focar em placa de vídeo, não adianta. Não adianta trocar processador se eu tô comprando um monitor Quad HD, cara. Ou pior, comprei um monitor ultra-wide Quad HD, 3440 por 1440, um monitor 4K. Eu tenho que focar em placa de vídeo, não tem escolha. Se eu trocar processador, não vai adiantar nada. A sua máquina vai estar ali pedindo mais gráfico, mais VRAM, mais largura de banda, e eu tô com a minha placa defasada. Então eu tenho que focar em placa de vídeo, tá? Outro ponto, pessoal, jogos recentes. Cara, os jogos recentes, eu digo pra vocês que a maioria estão focando em placa de vídeo, tá? Antigamente a gente tinha mais games que focavam mais em processador, cara, CPU bound. Ainda existem jogos assim hoje, mas hoje eu vejo que mesmo as engines modernas, no Engine 5, cara, a esmagadora maioria dos games são totalmente focados em GPU. Lógico, eu não vou colocar o pior processador, mas você vê que mesmo o CPU mediano, cara, a utilização fica muito baixa, ele dá conta de levar bem porque a ênfase está ali. Um dos motivos é porque os jogos hoje eles são balizados, não só de hoje, mas eles são balizados pela indústria dos consoles, cara. E a gente sabe que, por exemplo, no PlayStation 5, cara, o CPU ele é um Zen 2 ali com um cache L3 muito baixo, tá? Então o CPU fraco no PlayStation 5, a GPU já é mais interessante. Então eles focam onde? Na GPU. Começa o desenvolvimento base nos consoles e depois vem para PC. Essa é a realidade, tá? Falei mais sobre isso num vídeo aqui no canal, porque os processadores parecem não evoluir mais, assistam aí. Então, você pega games como Alan Wake 2, que usa Mesh Shader. Cara, só as GPUs mais modernas têm Mesh Shader. Se eu uso uma GPU GTX 10, tipo 1070, 1080, cara, a performance é terrível, entendeu? Então eu vou jogar jogos modernos, cara, tem Ray Tracing, eu já não consigo rodar com as placas mais antigas, tá? Ah, hoje, Lucas, os jogos estão vindo todos com DLSS 3, FSR 3. Por mais que algumas GPUs antigas até dão suporte, às vezes não fica tão bom isso, aí você pode recorrer, lógico, aqueles softwares, os Lightscale que tem, enfim, mas é um grande motivo você trocar a primeira placa de vídeo quando você quer jogar jogos recentes, jogos modernos que são muito mais pesados e muito mais bonitos também, que tem novas tecnologias e com placas antigas você não consegue fazer. As pessoas às vezes falam assim, cara, mas os jogos estão vindo muito pesados, a minha placa não roda, mas se não vem jogo mais pesado, cara, não vai evoluir. Fica naquele mesmo gráfico de 10 anos atrás. Imagine lançar agora o GTA 6 com os gráficos do Red Dead 1, né? Você não quer isso, você quer gráficos mais bonitos. Para ter gráficos mais bonitos, eu preciso evoluir o meu hardware, e a placa de vídeo é a principal responsável por isso, tá? Terceiro bom motivo. Quarto, pessoal, quando o meu trabalho exige mais GPU, hoje está acontecendo essa virada de chave, cara. Antigamente existia muito foco em processador, mas você pega, por exemplo, softwares como o Blender.
Cara, você renderiza com a placa de vídeo, voou um bichinho aqui em mim, você renderiza com a placa de vídeo, é bizarramente mais rápido que o processador, cara. Você pega, por exemplo, a 4080 no Blender, cara, tem vezes que ela chega a renderizar ali, cara, sei lá, 8 vezes mais rápido que um Core i9, só que ela não custa 8 vezes mais, né? Ela custa 2 vezes mais, então você vê que faz sentido. Hoje está muito em foco também inteligência artificial, cara, a GPU, você fala, os notebooks tem lá 50 tops de inteligência artificial, tem GPU NVIDIA que tem 1000 tops, é absurda a diferença. Então tem muitos softwares que dependem de muita VRAM também, e as placas de vídeo modernas hoje têm muita VRAM, têm muito poder de fogo. Então, 4 situações básicas. E se você tiver mais alguma situação, por favor, deixa nos comentários, vamos conversar sobre isso. Mas 4 situações básicas onde eu começaria com a GPU. Primeiro, a minha GPU é muito fraca e não adianta trocar o CPU porque eu não vou perceber tanta diferença mantendo a minha GPU fraca ainda, tá? Segundo, eu tô comprando um novo monitor, resolução mais alta e tal. Terceiro, eu quero aproveitar jogos recentes que estão vindo pesados e muito bonitos e em engines novos como o Unreal Engine 5. E número 4, meu trabalho depende de placa de vídeo, certo? Bom, a grosso modo, pessoal, eu normalmente recomendo que você comece sempre com placa de vídeo. Tá? Na maioria das recomendações comece com a placa de vídeo. Ah, mas o meu CPU vai dar gargalo. Cara, mas e daí? Imagine que eu troquei primeiro a placa de vídeo, eu tô com o i5 7400 e agora eu tô usando uma 4060 Ti, a placa que eu queria comprar. Eu vou ter gargalo? Vou, mas depois eu posso trocar o processador, cara. Tá? Eu posso trocar a placa-mãe. Na verdade, eu até deveria trocar junto, se possível, mas como nem sempre é possível, eu começo na placa de vídeo, porque eu vou perceber, e um detalhe muito importante, eu estou usando uma placa nova, eu vou usar DLSS 3, FSR 3, tá? O Frame Generator, preste atenção nisso, o Frame Generator aumenta FPS mesmo com gargalo de processador. O CPU já não consegue entregar tudo, mas o Frame Generator aumenta mesmo assim, mesmo com esse gargalo, cara. Para você ver como a placa de vídeo hoje, cara, faz total sentido começar por ela, não sendo aqueles casos específicos que eu citei para vocês, tá certo? E futuramente você pode trocar o CPU também e acompanhar esse kit, tá certo? Até porque, já falei muitas vezes isso aqui no canal, normalmente as pessoas fazem isso mesmo. Elas não compram uma plataforma para ficar sempre trocando só o processador. Ela compra uma coisa, fica muito tempo com aquilo, depois de muitos anos, troca tudo e pega um kit mais moderno e fica 5, 6 anos tranquilamente aí. Esse vídeo foi útil para você? Valeu o seu like na confiança ou o seu dislike aí? Aí você decide, cara. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço e não se esqueça, pessoal, estamos numa época importante do ano, Black Friday, façam parte dos nossos grupos de promoções, postamos diversas ofertas de hardware por lá. E claro, nossa patrocinadora, apoie quem nos apoia, a Insider. Visite o site deles, Insider Store. Aproveite as diversas peças que estão com os melhores preços do ano, junto com o nosso cupom PEPERAIO15. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.